Olá! Quando falamos em liderar, quando falamos em liderança, isso implica em liderar alguém, liderar algum processo, liderar alguma coisa. Dentro da jornada do desenvolvimento da liderança, existem etapas. Etapas que envolvem experiências, conhecimento, maturidade, enfim. E essa primeira etapa é a autoliderança, essa experiência de liderar a si mesmo, de eu me liderar. Um dos conceitos mais simples, talvez mais básicos, da autoliderança é o desenvolvimento da capacidade de se autogerenciar, do autogerenciamento, do que eu penso, do que eu sinto e do que eu faço. Então, iniciar pela autoliderança é o primeiro passo para o sucesso nesse papel tão importante. No livro Uma Vida que Vale a Pena, do neurocientista Jonathan Haidt, ele traz duas partes que interagem o dia inteiro. E ele cria então aí dois personagens. Um personagem vai ser o condutor, que é representado pelo nosso raciocínio, nosso analítico, e o elefante, que vai representar então o nosso emocional. Então eles fazem uma interação o dia inteiro. Por que o elefante? Aqui é para representar simbolicamente a força que é o emocional. Vamos imaginar que esse elefante pesa aí 7 toneladas contra o seu peso corporal, aí que deve variar entre 60 a 100 quilos, 120 quilos, enfim. É só uma comparação. Então, imagine a força desse elefante, imagine a força dessa parte que está em nós e que interage com o condutor, que interage com o nosso racional, com o nosso analítico, aquele que pondera, que escolhe, enfim. E é justamente essa parte, representada pelo elefante, que está no nosso controle praticamente o dia inteiro. O dia amanhece, nós iniciamos normalmente pelas atividades que nós mais gostamos, depois as mais fáceis e as mais desafiadoras a gente deixa por último, se houver tempo. E normalmente nós não temos tempo. E a gente acaba procrastinando, deixando para depois. E o desafio para promover a autoliderança é justamente esse conflito entre o cérebro racional analítico, o condutor, e o emocional intuitivo, representado pelo elefante, que é o chefe, o dono do famoso piloto automático. E passamos então praticamente o dia dentro dessa configuração, dentro desse modo. Muitas vezes estamos no trabalho e pensamos, bom, antes de ir para casa eu vou passar em tal lugar. E quando se damos por conta, estamos chegando em casa. Muitas vezes estamos fazendo uma atividade muito prazerosa e daqui a pouco passamos a olhar para o relógio. Então o nosso condutor passa a olhar para o relógio, porque ele tem um compromisso, ele nos diz já está na hora, mas o nosso elefante também, dentro de uma configuração de prazer, ele quer ficar mais tempo, ele quer ficar um pouco mais. Assim também como em um outro exemplo, estamos num buffet e naquele dia o nosso condutor traz, bom, hoje vou comer menos, ou não vou comer isso, ou vou comer aquilo, mas quando chegamos perto daquele buffet, aquela força toda de 7 toneladas chega para nós e diz, não, só hoje, só agora, ou inicia na segunda-feira o tal do regime. E assim vai. Então é importante ter consciência que esse é o nosso maior desafio para iniciarmos essa caminhada na autoliderança, que é sair do piloto automático. Eu só posso controlar aquilo que eu tenho consciência. Aquilo que eu não tenho consciência me controla. Então a consciência me fortalece. Esse é um pensamento budista. Vamos à prática? Aqui partilho então com você um método desenvolvido pela Universidade de Harvard, que é você conversar internamente com as situações, com a situação que se apresenta. Um exemplo bem clássico que acontece em uma das minhas atividades profissionais, que são as palestras. Tem um momento da palestra que eu desafio a plateia, desafio o público de subir no palco comigo. Só que eu faço uma solicitação para aquelas pessoas que não subiriam nem amarradas. E aí faço o convite. O que acontece com aquela pessoa? As duas forças vêm conversar com ela. O condutor diz, vai, você sempre quis ir, aproveita a oportunidade, te liberta.
Mas o elefante, com as suas 7 toneladas, ele senta no colo da pessoa e diz: tu tá louco? Capaz? Não sai daí, não levanta. E as pernas amolecem, a pessoa entra em taquicardia, porque envolve todo o emocional, acelera, perde a voz, entra em suor, em sudorese, fica tremendo e não consegue ir. E o elefante acalma a pessoa dizendo: deixa então para a próxima vez. Então, nesse exemplo, a prática entra justamente aí, de ter consciência sobre isso. Lembrem, a consciência ela vai me libertando, ela vai ampliando essa minha capacidade de me liderar. Então, conversa com essa situação. Repete para você internamente o que é importante para você e conversa com esse elefante que está trazendo essa situação, toda essa força toda. Entra num diálogo, né, para lidar melhor com esses conflitos. Né? Bacana que você, por exemplo, né, bacana que você está querendo me proteger, está me trazendo toda essa situação, mas eu quero muito lá e eu convido você para ir comigo. Tá? Enfim, não tem receita sobre isso, né? Mas é um método dessa conversa interna, de trazer também o seu propósito, trazer o objetivo. Se tiver alguém junto com você, né? Que a gente chama de sistema de apoio que vai apoiar na situação, que vai empoderar você, né? De buscar esse empoderamento. Enfim, precisa entrar em ação para também experimentar isso. E com o tempo a gente vai então domando esse elefante, a gente vai se tornando mais amigo desse elefante, ele vai entendendo um pouco mais. Porque imagina você ter um elefante de 7 toneladas ao seu favor, tá? Que você consiga conduzi-lo também. Então, segue essa dica de prática e se fizer sentido para você, experimenta em todas as oportunidades. Vai conseguir na primeira? Talvez não, nem na segunda. Mas lembrem, a experiência ela vai me enriquecendo o meu dia a dia. Então, deem foco naquilo que você deseja e não nas coisas que você não conseguiu fazer. Paramos hoje por aqui e seguimos em conexão.